Pessoal, bom dia. Vamos começar a nossa aula de hoje. Vamos fazer uma revisão de conteúdo. Vamos falar um pouco de liderança, um pouco de negociação, um pouco de perfil de líder, né? Então vamos iniciar. Vamos entender o significado do termo motivação, né? Então, a gente fala que essa palavra, motivação, ela vem de motivos, né? De força. O que estimula uma pessoa a realizar alguma coisa. Então, motivação vem de motivo, né? O que leva a pessoa a se comportar de determinada maneira. Isso é motivação, né? E aí nós separamos, né, a motivação em duas forças, né? Então nós falamos que existem forças internas e forças externas que levam à motivação, que estimulam a pessoa a perseguir, a buscar uma meta, a atingir um objetivo. E nós vemos o seguinte, olha, essas recompensas internas ou externas, né, que nós chamamos também de intrínsecas ou extrínsecas, tá? Tratamos da seguinte maneira, olha, as intrínsecas, aquelas internas, né, que são da própria pessoa, é o sentimento de realização, né? A pessoa tem no íntimo dela o desejo de realizar, né? Então nós chamamos essa motivação de motivação intrínseca ou motivação interna. Então, a pessoa em busca de realização. Ela tem uma motivação, ela quer realizar. E as motivações extrínsecas, né, seriam recompensas que a pessoa espera receber a partir do momento que ela realiza alguma coisa. Por exemplo, na vida profissional, né, promoção no emprego, aumento de salário, uma transferência positiva, uma série de coisas, né? Então, essas são forças, né, extrínsecas. Então, nós dividimos, né? Motivação, que vem de motivo, né? Se motivar por alguma coisa, e aí nós separamos entre, dizemos que esses motivos são forças, e eles podem ser, essas forças podem ser internas ou externas, né? Internas nós chamamos de intrínsecas, externas nós chamamos de extrínsecas. Motivações internas são motivos que a pessoa tem para buscar, para realizar alguma coisa. E as motivações extrínsecas, aquelas que vêm de fora, né, que de alguma maneira procuram motivar a pessoa a buscar algum objetivo, né? Então, se olhar para o lado profissional, um aumento de salário, uma promoção, algo que possa motivar uma pessoa, né? E aí nós temos que lembrar, né, das motivações, nós temos que nos reportarmos à chamada pirâmide de Maslow, né? Então, na pirâmide de Maslow, nós vemos que o ser humano ele tem uma hierarquia de necessidades, né? Então, as primeiras necessidades são necessidades básicas, né? Por exemplo, a pessoa ela tem que se alimentar, é uma necessidade básica, ela tem que fazer a sua higiene, são necessidades básicas do ser humano, né? Segundo Maslow, essas necessidades são hierárquicas, né? Então, necessidades básicas são as primárias, as primeiras necessidades do ser humano. A partir daí, novas necessidades chegam, né? Por exemplo, o homem precisa de se proteger contra as intempéries do tempo. Então, a cobertura de uma casa, se a gente se reportar a tempos remotos, uma caverna, né? Se proteger contra ataque
externos, né? No caso, na época das cavernas, de animais ferozes, né? Então, na hierarquia, essas necessidades chegariam depois, né? A partir daí, outras necessidades chegam, né? A pessoa passa a querer outras coisas, né? Se a roupa, no primeiro momento, é uma roupa que vai proteger contra o frio, o calor, né? De repente, uma roupa que dá uma satisfação pessoal, né? E assim vai. Mais adiante, a pessoa busca o quê? A segurança financeira, né? O ganho melhor, né? O ganho do seu sustento. A partir daí, realizar outras necessidades, como, por exemplo, ter uma casa mais bonita, ter um automóvel mais moderno. E assim vai. E, de repente, vai mais adiante ainda, né? A pessoa quer status, quer a realização do status. Mais adiante vem a realização de poder. A pessoa quer poder, muitos buscam isso na política, ou mesmo em grupos sociais, onde pode exercer alguma liderança. Então, a pirâmide de Maslow nos remete a isso, né? Então, tem muito a ver com motivação, né? Desde a básica até uma motivação bem mais superior, né? Então, Maslow trabalhou muito essa ideia, né? Vamos falar um pouquinho, então, das relações interpessoais, né? No ambiente de trabalho, é importante criar relações positivas, né? Olha só, o ambiente de trabalho é um ambiente em que nós não escolhemos as pessoas que vão estar lá, aqueles que vão trabalhar conosco, né? Então, é natural que exista a necessidade de se fazer pontes, né? Relações interpessoais, se realizar com outras pessoas, né? Fazer contato, né? Poder fazer parte, no primeiro momento, fazer parte de um grupo e depois fazer as trocas, né? Você faz a sua parte, o outro faz a parte dele, né? De repente já estão trabalhando em equipe, já buscam resultado. A vida corporativa é assim, né? Nós dizemos que o comportamento organizacional, né? E daí a gente fala das chamadas interações positivas, levam a empresa a alcançar seus objetivos e as pessoas conseguir satisfazer as suas necessidades de reconhecimento, né? Então, vamos dizer que quando se fazem realizações interpessoais, a vida a nível profissional ela fica mais integrada. As pessoas se integram mais, né? Então, quando as relações são positivas, as integrações podem acontecer, tá? Então, e aí, quando a gente fala de interações, né? Nós temos que olhar o comportamento individual de cada um carrega, né? As suas crenças, seus valores, né? Cada um traz na sua bagagem uma série de coisas e, naturalmente, tudo isso tem que ser adaptado para que haja uma interação, né? E os objetivos são sempre, né? Fazer o melhor dentro do mundo profissional, né? Então, as relações interpessoais sempre serão importantes, tá? E dizemos até o seguinte: a partir do momento que as relações interpessoais são boas, são positivas, e que, mesmo havendo conflitos,
essas relações podem ser melhoradas, nós devemos até que no ambiente de trabalho, né, a qualidade de vida pode melhorar. Vocês já imaginaram alguém já sai de casa, né, com aquele pensamento ruim, que vai ter um dia ruim de trabalho, que vai ter que conviver com pessoas que não encontramos entendimento, que é ruim? É péssimo isso, né? Nós vamos passar mais de 8 horas dentro de um ambiente com pessoas que não nos fazem bem. Então, quando as relações interpessoais são boas, até a qualidade de vida no trabalho melhora, né? Então, isso é natural. Nós vemos que cada um de nós, né, possui algumas noções sobre comportamento e sobre as pessoas. Cada um de nós tem uma ótica, né, e consegue fazer a leitura, né, e entender como a outra pessoa se comporta, como ela reage, né, e como nós devemos nos comportar para que a gente possa fazer entendimento, né? A vida profissional é bem assim, tá? E isso nós chamamos, né, quando nós fazemos uma boa leitura do comportamento do colega de trabalho, entender direitinho como ele se comporta, entendemos como nós podemos fazer para melhorar a nossa relação com nossos pares na empresa, então nós podemos dizer que isso tem um nome. O nome disso é comportamento organizacional. A partir do momento que nós nos relacionamos. Na verdade, as pessoas não funcionam como máquinas, né? Que você programa e a máquina reage da forma como foi programada. Não. As pessoas carregam emoções, sentimentos, crenças, valores. As pessoas não têm comportamento uniforme, né? Certas pessoas, quando são contrariadas, entram em zona de conflito. Outras pessoas conseguem melhorar essa situação, né? Então, nós temos que entender que pessoas não têm comportamento como máquinas, reagem muitas vezes em virtude das emoções, do momento, né, dos acontecimentos, tá? E nós temos que sempre pensar, né, o que nós esperamos das pessoas no ambiente de trabalho, né? É natural que a interação socioemocional, né, ela favorece resultados, né? Nós vemos o seguinte, quando pessoas conseguem ter domínio das suas emoções, ter foco naquilo que tem que ser realizado, tá? Tudo isso vai levar ao favorecimento nos resultados, né? Resultados positivos, né? Nós trabalhamos numa empresa não apenas para tirar de lá o nosso ganho, o nosso salário. Nós temos ambições maiores, né? Que nós falamos, nós temos motivações, nós temos forças que nos motivam a objetivos maiores. Nós esperamos crescer como pessoas, como profissionais, muitas vezes receber uma promoção, cargo de chefia. Então, as relações interpessoais, elas são básicas para que tudo isso possa acontecer. Quando essas relações não acontecem, nós dizemos que os resultados ficarão muito longe para ser alcançados. Então, é importante, né, se realizar. Dentro de uma organização, né, nós falamos, tem grupos, tem equipes trabalhando e tem resultados como objetivos, né? Então, é natural que tem que existir, né, líderes. Muitas vezes são líderes formais, chefes, gerentes, coordenadores, né, de área. Nós vemos que tem que existir liderança. Muitas vezes essas lideranças são formais. Mas no momento que existir um líder habilidoso,
né, para conduzir uma equipe, nós dizemos que, pela habilidade, por ser um líder que motiva, um líder que consegue tirar da sua equipe os melhores resultados, aquele que sabe entender as pessoas, né? Aquele que sabe fazer com que as pessoas reajam de forma positiva e alcancem resultados, né? E esse líder vai fazer com que as equipes possam produzir mais, né? E para um líder ser bom e motivador, ele tem que saber ouvir, né? Ouvir. Não é aquele ouvir assim, olha, entra por um ouvido e sai pelo outro. Você tem que ouvir. Muitas vezes, o subordinado, aquele que tem uma relação direta no trabalho, ele tem ideias muito boas que podem melhorar rotinas, pode melhorar resultados. Tá? Então, nós dizemos o seguinte, um líder habilidoso, ele tem que saber ouvir, né? Então, o líder que é habilidoso, ele sabe ouvir, ele consegue fazer com que as pessoas trabalhem de forma produtiva e alcancem melhores resultados. Tá? Não basta estar atento, né, ouvindo o que a outra pessoa está falando. Né? A gente diz o seguinte, que fazer uma boa leitura do diálogo é importante. Né? O tom da voz, né? A forma como a outra pessoa está se expressando, o ritmo, é importante, né? A expressão corporal. Por isso é importante a gente falar, um bom líder, ele tem que entender a sua equipe, ele tem que saber ouvir as pessoas. Viu ouvir as pessoas? Não se restringir somente à verbalização, né, que a outra pessoa está fazendo. Mas, né, o tom da voz, o, a forma como a pessoa se expressa, né, com o corpo, né? Então, um bom líder sabe ouvir, sabe entender, sabe traduzir isso. Né? Nós dizemos que o bom líder, ele tem que ser assertivo, né? Olha, o assertivo é aquele que está sempre focado, né, em resultado. O assertivo é aquele que sempre está esperando que as coisas cheguem de forma que possam ser resolvidas. Né? O assertivo, ele busca soluções. E a gente até pode dizer, a assertividade é um comportamento que pode ser aprendido. Né? Então, é possível aprender a ser assertivo. Né? Então, o assertivo, ele traz com ele um conjunto de comportamentos que são importantes. Né? Por exemplo, algumas atitudes do assertivo em relação à autoestima. Normalmente, o assertivo, ele tem uma autoestima mais elevada. O assertivo, ele tem autocontrole, quer dizer, ele consegue se controlar frente a diversas situações. Né? Então, ele consegue se colocar à frente do grupo, consegue focar nos resultados e, dependendo das situações, ele tem autocontrole para dar solução. Por isso que a gente fala que a assertividade é algo que pode ser aprendido. É possível aprender a ser assertivo. Né? É lógico, tem que estar muito atento a isso. Né? A gente fala que para ser assertivo, né, tem que prestar atenção nas coisas, né? Tem que estar atento ao dia a dia. E quando existe a gente fala no líder que tem uma boa assertividade, ele faz até, né, com que a qualidade de vida no trabalho possa mudar. Quando ele consegue usar essa assertividade de forma positiva, né? Por exemplo, em determinado momento, haverá necessidade de mudança de rotina de trabalho, ou haverá necessidade
da mudança de horário de trabalho. Em determinado dia, talvez exista a necessidade da extensão da jornada de trabalho. Em determinado dia, pode ser que a empresa faça uma reunião e essa reunião ela se estenda além do horário normal de trabalho das pessoas. Então, o assertivo, né, aquele líder assertivo, ele consegue conduzir essa situação, fazendo com que todos estejam se sentindo bem, né? De alguma maneira, ele está motivando a equipe, né? Ele está mostrando para a equipe que existem possibilidades que podem ser trabalhadas e podem ser melhoradas, né? Que aquela reunião, por exemplo, que vai se estender além do horário, ela tem uma finalidade que pode ser importante e pode melhorar, né, a condição de vida ali na empresa para todo mundo, né? Então, uma reunião apenas para cobrança de metas, fora de horário, uma reunião apenas para mostrar indicadores, né, planilhas, gráficos, né, sem muito embasamento, né, sem mostrar o que tem de positivo naquilo, talvez não motive. Mas se a reunião for focada, né, em algo que traz alguma positividade, né, e isso o assertivo pode fazer muito bem, né, as pessoas podem até estender sua jornada e podem participar de um evento fora de horário, né, que seja uma reunião, e sair de lá satisfeitos. Né? Por quê? O líder, aquele que é assertivo, aquele que é motivador, ele consegue fazer com que as pessoas enxerguem acontecimentos positivos. Tá? Então, é aí que vem a importância da assertividade. Tá? Então, nós dizemos o seguinte, que sobre a conduta assertiva, né, nós podemos dizer que é um conjunto que se aprende, que é possível aprender. Conjunto de atitudes que as pessoas têm que podem ser aprendidas. Né? Aquele que é assertivo, ele consegue agir de acordo com seus interesses. Se for um assertivo positivo, até consegue agir de forma com que todos os objetivos sejam atendidos, de todos. Quem é assertivo consegue se expressar de forma, né, adequada, fazer com que os nossos direitos sejam enxergados, sejam vistos pelos outros. Né? Então, o assertivo consegue fazer isso, ele consegue mostrar para as pessoas, né, os direitos que ela tem, aquilo que ela pensa, aquilo que ela espera, né? Mas o assertivo ele tem que ser honesto, né, com ele próprio e com as pessoas que estão à sua volta. Né? Então, por isso que a gente fala que a assertividade leva muito de autoestima, né? Leva muito de autocontrole, né? O autocontrole é importante, né? E ter domínio daquele ambiente que a pessoa está inserida, né? Então, o assertivo tem muito disso, né? A gente diz que a autoestima é importante, a sociabilidade, né, faz parte também do comportamento assertivo. Quer dizer, estar integrado, né, com as pessoas e com o ambiente onde a pessoa está inserida. Né? A gente fala que o assertivo, ele trabalha numa zona de conforto, por isso é que ele busca segurança, ele quer estar seguro quando ele está se colocando. Né? Isso é importante. O assertivo é determinado. Né? E, novamente, o assertivo tem autocontrole. Então, a assertividade é sempre algo importante. Né? Então, esse é o comportamento que nós julgamos, né, ser sempre muito importante, não somente para o líder, né, mas para quem está inserido dentro de um mundo corporativo, para aquele que está
dentro de uma equipe, para aquele que está buscando resultados, né? Então, todos podemos ser assertivos, é o que nós falamos, né? É possível, né, que, mesmo não estando num cargo formal de liderança, mesmo não sendo chefe, não sendo gerente, você pode aprender a ser assertivo, com toda certeza, né? Como profissional, você vai encontrar melhores resultados. É natural que a gente tenha um perfil que é todo nosso, né? Muitas vezes eu sou mais meticuloso nas minhas relações. Quando eu estou negociando, muitas vezes, eu só estou numa zona de conforto no momento que eu consigo enxergar todos os detalhes da negociação. Mesmo assim, eu posso ser assertivo, né? Se rapidamente eu consigo enxergar todos esses detalhes, eu estou sendo assertivo, né? Então, o assertivo consegue melhores resultados. E todos podemos aprender, todos podemos ser assertivos, sem mudar o nosso perfil de personalidade. Nós podemos ser meticulosos, né? Por isso que a gente fala, é importante saber fazer, né, pontes, saber fazer relações, né? A gente diz o seguinte, que numa negociação, por exemplo, tá, o ganha-ganha é sempre a melhor condição em uma negociação, tá? Se você partir para uma negociação com a ideia que só você deve ganhar, só um lado vai ganhar, o outro lado vai ficar frustrado ou desmotivado. A gente fala que em uma negociação onde existe ganha-ganha, né? A gente tem uma, uma postura mais humana na negociação, né? Então é isso. A gente diz o seguinte, olha, postura de negociação é sempre importante, mas é importante a gente entender que existe, né, naturalmente, né, uma postura de negociação que é mais voltada para o ganha-ganha, que nós falamos que é uma postura mais humanizada, né? Existe uma postura quando as duas partes são inflexíveis, que nós chamamos de uma postura perde-perde, né? Nós podemos adotar até uma postura aí para uma negociação, dependendo daquilo que nos for imposto pela outra parte, nós podemos ir caminhar para uma negociação numa postura de perde-ganha, para poder chegar a um acordo. Muitas vezes a gente pode até perder no primeiro momento, para ganhar depois. Mas numa postura perde-ganha, onde eu posso ganhar? Tá? Eu posso ganhar na continuidade de uma relação, de um relacionamento, de uma melhor negociação futura. Posso ter um ganho futuro, né? Se eu ir para uma negociação com essa postura, né, de perder e a outra parte ganhar, né? Quando duas partes em uma negociação são inflexíveis, né, a gente diz que aquela postura é uma postura de perde-perde. As duas partes vão perder, porque as duas partes são inflexíveis, né? A melhor postura de negociação, então, é a postura ganha-ganha, onde as duas partes podem ganhar. Quando duas partes querem ganhar e são inflexíveis, né, nós vivemos que ali existiu uma negociação perde-perde. Ninguém ganhou. As duas partes levantaram na mesa de negociação sem resultados. Sem resultados, né? Então é importante sempre buscar uma condição de negociação onde todos possam, de alguma maneira, ganhar. Tá? Isso é importante. Então, a postura de negociação ganha-ganha, a gente sempre vai enxergar como uma postura mais ética e uma postura mais humanizada. A partir do momento em que você consegue ser mais humano na negociação, ser mais ético, é natural que você não vai, muitas vezes, exercer o poder que tem na negociação para fazer com que a outra parte saia toda perdida, né? Por quê? Na verdade, quando você não foi ético e só pensou em ganhar,
vão ofertar nenhuma parcela de ganho para outra parte, é natural, né, que aquela parte que saiu frustrada, né, da negociação, ela não vai sentar novamente numa negociação, em uma mesa para negociar com você, porque ela sabe da sua postura, né? Você não foi ético, não foi humano. E a gente vê muito isso. Muitas vezes, grandes corporações com poder financeiro muito alto, né, com domínio de um determinado setor, nas negociações impõem condições que são muito favoráveis a ela, né, e desfavoráveis aos outros. Então é natural que, no momento que a parte que perdeu e saiu frustrada, não vai dar uma nova oportunidade de negociação. Vai procurar outras pessoas para negociar, outras empresas para negociar, mas vai procurar ficar bem distante, né, daquele que não foi humano e não foi ético numa negociação, né? Então a gente diz o seguinte, olha, em uma negociação é natural que nem todos possam obter os melhores resultados, mas a melhor forma de negociar é o ganha-ganha. O perde-perde é quando não há uma boa negociação. As duas partes insistem, são inflexíveis, as duas sairão perdendo na negociação. Então a gente vê aí uma infinidade de processos, muitas vezes trabalhistas, né, que se estende por anos, 7, 8, 9, 10 anos. Por quê? Nenhuma das partes quer ceder, as duas estão perdendo, né? A empresa ela tem que estar sempre gastando, né? Tendo custos financeiros para manter um advogado trabalhando no processo e acompanhando, fazendo defesa. A outra parte está fazendo a sua reclamação trabalhista, não está recebendo o reparo financeiro que ela entende que é justo. Tá? Então, quando nenhuma das partes está cedendo, nós temos uma situação de perde-perde. Né? A inflexibilidade leva a isso e ninguém ganha. Né? Muitas vezes, processos caminham, né, por anos. Eles só vão ser solucionados quando um mediador, normalmente o juiz, ele dizer o seguinte, olha, eu vou dar para você um ganho parcial aqui, vou dar para você um outro ganho parcial aqui, e as duas partes sairão, talvez não muito contentes, mas com algum resultado definido. Mas isso pode levar muitos anos, então é natural, né? A mediação muitas vezes é importante para fazer com que as partes possam se entender quando há inflexibilidade das duas partes, né? Então, há necessidade de uma mediação. Mas a gente pode dizer o seguinte, que a melhor condição de negociação é o ganha-ganha, onde duas partes podem ganhar. O perde-perde é uma situação onde não há flexibilização de nenhuma das partes, né? E o perde-ganha muitas vezes é quando nós temos interesse que o assunto seja resolvido, mesmo que nós vamos perder alguma coisa, né? Muitas vezes a gente fala, olha, é melhor a gente encerrar esse assunto por aqui, eu vou perder alguma coisa, vamos tocar a vida para frente e nós vamos continuar discutindo. Muitas vezes é mais, a gente diz que é uma condição mais moderadora, né? Muitas vezes você aceitar a condição de negociação perde-ganha, mais moderada, né? Mais moderada, dependendo da situação, o tempo que está se perdendo, o desgaste emocional, os custos que estão envolvidos. Então, muitas vezes você quer encerrar o assunto e você fala, não, tudo bem, vamos fechar dessa forma aqui, né? É natural que se eu perdi e a outra parte ganhou, né? Eu aceitei essa situação, tá?
Eu encerrei um assunto e talvez a gente não volte mais a conversar a respeito disso, né? Eu cedi para terminar, né? Perdi, outra parte ganhou. Então a gente fala, olha, 3 modelos de negociação. Ganha-ganha é o melhor, mas existe a inflexibilidade que leva ao perde-perde, né? E a condição em que eu posso perder e a outra parte pode ganhar, desde que seja uma escolha minha, né? Para a gente não ficar nesse impasse do perde-perde, tá? Então, é natural que dentro de uma organização, né, os conflitos sempre existam, é natural, né? Quando a gente fala tem pessoas envolvidas, tem conflitos, né? Por quê? As pessoas carregam um grau maior ou menor de emoção, é natural isso. As pessoas têm valores que foram sendo somados ao longo da vida. As pessoas têm crenças, né, são diferentes. E quando colocadas no mesmo ambiente, muitas vezes acabam entrando em conflito, né? Então a gente fala que onde tem pessoas, principalmente num mundo corporativo competitivo, né? Competitivo, e a competição sempre vai existir, mesmo que seja dentro de uma entidade religiosa. Ali tem pessoas competindo pelo poder. Mesmo que seja em uma empresa sem fins lucrativos, seja uma ONG, por exemplo, ali tem pessoas que estão em busca, muitas vezes, de poder e destaque, né? Existirão conflitos, é natural. Onde tem pessoas, tem conflitos, né? Então é natural que as pessoas têm que entender que o conflito é uma coisa inevitável. E a partir daí, né, se buscar tirar algo de positivo de um conflito. É possível tirar algo de positivo de um conflito, né? É sempre possível, né? Porque quando as pessoas entram em conflitos, ideias são afloradas. E muitas vezes consegue-se extrair dali coisas que são positivas para a organização, né? As pessoas entraram em conflito, esse conflito ele aflorou, né? Ficou latente. A partir daí as pessoas passaram a se conhecer melhor, né? Então as pessoas já sabem que uma atitude que ela tomar pode fazer com que a outra reaja de uma determinada maneira e entre em conflito, né? Então é possível que o futuro até melhore as coisas, né? O conflito pode trazer acontecimentos que sejam positivos, desde que, né, essa situação de conflito ela não se estenda de tal maneira que chega a vias de fato, né, onde as pessoas de forma insana não enxerguem oportunidades de conciliação, né? Muitas vezes um conflito ele só é resolvido a partir do momento em que existe um mediador, né? A gente fala um líder que pode mediar. E é natural que lá na empresa, pessoas entrando em conflito, às vezes a gente fala, o chefe parece que não está vendo, mas está vendo, né? O chefe não está enxergando, às vezes está enxergando. Mas é que ele viu que aquele conflito ali ele ocorreu por algo tão insignificante que muitas vezes ele acha que deve deixar com que a situação se resolva entre as partes, né? Se resolva entre as partes. Então, é importante que o líder, né? Que aquele que tem que fazer o papel de mediador enxergue o grau do conflito. Um conflito muito insignificante, é natural que você deva deixar que as partes se entendam, tá? Mas jamais fazer vistas grossas para um conflito, porque esse conflito pode tomar proporções que, mais tempo ou menos tempo, vai criar situações ruins para a empresa, né? Se você tem 2 pessoas em conflito, você não vai conseguir extrair dessas 2 pessoas o melhor que elas possam produzir.
E é bem assim, né? Sempre quando pessoas atuam em conjunto, conseguem fazer melhor. Por isso é importante, né, que exista uma certa harmonia, né? Embora a gente tenha plena certeza que os conflitos, né, eles sempre, né, existirão. Então a gente diz o seguinte, olha, é importante, né, em uma negociação, e quando há conflito tem que haver negociação, que consiga se buscar sempre uma boa aliança, né? Uma boa aliança. Quando você está dentro de uma negociação, e muitas vezes essa negociação ela tem que ser feita em virtude do conflito, é importante também, dentro de uma certa dose, né, agir de forma apaixonada, quer dizer, defender os seus interesses, né, desde que eles sejam reais. Então, agir de forma apaixonada, né. Muitas vezes, é o que eu falei, há necessidade, né, de retroceder um pouco. A gente fala dividir para poder conquistar. Então, às vezes, há essa necessidade, né? A gente fala sempre ter uma carta na manga, né? Sempre conseguir oferecer em uma negociação alguma surpresa que seja positiva. Alguma surpresa que seja positiva. Então é assim. Olha, eu, na minha vida profissional, eu vivi muito isso. Mas na minha vida pessoal, eu conheci pessoas que tinham esse espírito, né? Tem uma rede de lojas que hoje está muito presente em São Paulo e na Grande São Paulo, está no Shopping Tamboré, está em Osasco, né? Que é a Sidilar. É uma loja que vende móveis, né? E essa Sidilar, ela foi fundada por um ex-colega meu de escola, né? Nós estudamos na época no ginásio juntos. Era o Sidney. Né? E o Sidney do nosso grupo eram mais quietinho, né? Era o mais resguardado, era o cara que não jogava futebol com a gente, né? E na época a gente tinha 14 para 15 anos. O tempo passou, cada um foi para um lado, né? E eu me recordo que na época que eu fui casar, né? E eu fui comprar os móveis do casamento. Eu procurei uma loja grande que tinha perto da minha casa. E, para minha surpresa, quem era o vendedor? Um dos vendedores da loja era o Sidney. E o Sidney sempre negociou dessa forma. Ele procurava mostrar para você o que ele tinha de melhor para vender e ele sempre procurava trabalhar na venda uma forma de facilitar para você conseguir pagar e muitas vezes ele tirava da comissão dele alguma coisa para te dar um brinde ao fim da negociação. Então, por exemplo, você ia comprar lá um armário, ele tirava alguma coisa, ele te dava um brinde, uma coisa simples, tá? Mas que te deixava satisfeito. Então, vamos dizer o seguinte, ele sempre guardava alguma coisa para te fazer uma surpresa, né? E isso fidelizou muita gente, né? Eu mesmo, sempre que buscava comprar alguma coisa, eu ia naquela loja, porque eu sabia que lá tinha aquele vendedor, que no passado foi meu colega de escola, e que era um bom negociador. E ele sabia negociar. O tempo passou, né? Passou muitos anos, e na época eu era gerente de banco já, mas não era o gerente geral da agência, não. E o gerente geral era muito meu amigo, ele falou, Paulo, eu estou comprando os móveis para o meu apartamento que eu comprei lá na praia, e eu precisei até a loja, combinar lá com o dono da loja, o dia da entrega, né? Vamos comigo lá? No horário de almoço, vamos. Quando nós chegamos lá, para minha surpresa, era a loja do Sidney, uma loja pequenininha de móveis, mas com o mesmo tipo de atendimento que ele fazia quando ele era vendedor de uma loja. Aquilo se tornou, né, algo que cresceu, se esparramou por São Paulo. Estava presente em shoppings e tal. Infelizmente, o Sidney teve uma doença muito grave e ele faleceu.
Mas mesmo na doença, ele teve a preocupação de formar uma pessoa para dar seguimento ao negócio dele, que passou a ser negócio da família dele, né? Ele pegou uma sobrinha, preparou essa sobrinha, a sobrinha fez curso superior, ele mandou ela fazer um curso no exterior, e ela assumiu os negócios, ele faleceu, e o Sid lá está aí ainda, para todo lado. Mas eu sempre pego o Sidney como um exemplo de negociador. Por quê? Ele sempre deixava uma surpresa para o final, né? Ele sempre dava alguma coisa para alguém, mas ele tirava de onde aquilo? Ele tirava da própria comissão dele. Ele tirava um pedacinho da comissão dele e dava para você um ferro elétrico, uma tábua de passar roupa, uma escada, alguma coisa ele te dava. Quer dizer, era o que a gente fala, né? A surpresa na negociação. Ele era firme para negociar. Falava um português numa correção, né, impecável. Ele tinha um cuidado. Parece que é um profissional que sempre se preparou a vida inteira para aquilo, né? E ele deixava aquela parte. Quando você falava para ele que é caro, ele falava: vem cá, vamos olhar, vamos calcular direitinho, deixa eu te mostrar quanto custa para nós. Qual que é a nossa margem de lucro, quanto eu vou ganhar, onde eu posso ceder para você. Então, uma negociação com ele era sempre o ganha-ganha, você ir embora feliz. Então, é importante, né, na negociação, essa questão da surpresa. Então, na negociação é importante firmar aliança, né? Firmar aliança. Você está indo com a negociação ganha-ganha. Né? Agir de forma apaixonada, né? Eu estava falando desse amigo aí, o Sidney. Ele era apaixonado por vendas, por aquilo que ele fazia, mesmo quando empregado dos outros, né? Eu me recordo que muitos anos depois, eu entrei numa loja que eu estava procurando alguma coisa para casa. E aí eu falei pro vendedor, eu falei: poxa, eu conheço o fundador. Aí, quem? O Sidney? Eu falei: tá aí. Aí o Sidney veio, era o mesmo profissional que fez para mim a primeira venda há muitos anos atrás, né? Então, é agir de forma apaixonada, né? Então, na negociação, você tem que, você enxergou aquilo que é positivo, você vai agir de forma muito apaixonada, defendendo aquilo que você tem como ideal na negociação, né? E muitas vezes, né? Por isso que a gente fala que o ganha-ganha é importante, ele é honesto e é ético, né? A gente fala dividir para conquistar. Eu não ganho tudo, você não ganha tudo, nós dois podemos ganhar, né? É mais honesto, é mais ético, né, a negociação. E é o que eu falei, né? Nem sempre em uma negociação nós vamos ter uma posição negativa. Tá? É possível que em uma situação de conflito, né, nós possamos retirar algo que seja positivo, né? Às vezes, naquela situação de discussão aflorada, né, onde os sentimentos estão à frente, muitas vezes, da racionalidade, tá? É importante se enxergar algum ponto ali que dá para tirar algo positivo. Tá? Uma discussão aflorada, né, um conflito, ele pode ser uma boa fonte, né, de grandes ideias. Né? Um conflito pode ser fonte de grandes ideias. Né? É ruim, né, quando uma das partes saia frustrada de uma situação. É ruim. Por isso tem que ser trabalhado, né, dividir para poder conquistar mais. Firmar alianças. Isso é sempre importante. Tá? Quando duas partes saem frustradas de uma situação de conflito, a gente diz que aquilo foi negativo. Tá? Então é importante, né, levar algumas discussões de forma bem abertas, né, para se entender o ponto de vista de uma parte e de outra, e
saber que de uma discussão você pode tirar ali uma fonte de grandes ideias, né? Não é somente negativismo, não. Muitas vezes as pessoas vão a vias de fato e muitas vezes a alta gerência da empresa tem que fazer a escolha e ficar com um ou com o outro, porque os dois causam um problema com a empresa, né? Então tem que saber como se lidar com isso, né? Tem alguns autores, né, que falam muito sobre conflitos, né? Então tem o Nascimento e o Carvalho, né, que são autores que falam muito disso. Então, eles dizem que várias são as fontes de conflitos, né? Diferenças de idade, muitas vezes aquele que é mais velho, ele acha que o outro é jovem demais, aquele que é muito jovem acha que o outro é velho demais. Então, várias fontes de conflitos na visão desses dois autores, né? Diferença de idade. Sexo, muitas vezes, tem gente que entende o seguinte: olha, eu não aceito ser liderado por fulano ou por ciclano, né? Ah, eu não aceito ter uma chefe mulher. Eu tive, na minha carreira, chefes mulheres maravilhosas que me ensinaram muito. E a gente ainda tem, né? Eu sou professor em algumas coordenações, mas numa delas a chefe é a Sara, né? E ela traz sempre algum aprendizado para a gente, pelo comportamento dela, né? Então, conflitos podem, segundo esses autores, ser frutos né, de posturas, né, naturais. Muitas vezes, segundo esses autores, falta de recursos materiais pode levar a conflitos. Oh, todo mundo está tocando um projeto na empresa, mas está faltando alguma coisa. Ah, pode aflorar um conflito ali, né? Faltou recurso, pode ter conflito, né? Recurso financeiro, né? Então, é natural, né, que a gente fala que esses conflitos poderão existir, mas na visão desses autores, né, eles dizem o seguinte, que uma boa base dos conflitos, né, são a hierarquia e os interesses pessoais. Então, os conflitos nascem, né, das situações hierárquicas e das questões pessoais. Visão desses autores. A gente não pode dizer que essa visão ela seja a mais acertada. Outros autores olham de forma diferente, como o Burbridge, né? Ele enxerga diferente. Ele diz o seguinte, que existem duas situações que podem levar a conflitos. Uma delas é a relação interpessoal, isso é natural, tem pessoas diferentes, tem conflito, né? E a organizacional. A própria, o próprio desenho organizacional, muitas vezes levam a algumas situações de conflito, né? Essa parte o autor leva até uma certa razão, né? Porque a gente fala, olha, a minha área é a área de marketing dentro da empresa, trabalho no marketing. Eu tenho um entendimento razoável com a minha parte de vendas, porque está diretamente ligado a mim. Mas eu tenho dificuldade em lidar com a área financeira da empresa. Porque a área financeira, muitas vezes, não quer liberar para mim verba para fazer uma promoção, fazer alguma coisa para vender mais, para melhorar ou para criar um novo produto. Então, muitas vezes, o desenho organizacional pode levar também a uma condição de conflito interno, né? Então, segundo esse autor, ele fala que existe uma condição, né, que possa ser de relação entre as pessoas e pode ser uma relação da organização, né? Mas o autor, ele vai mais numa outra linha, né? Ele fala que ele tem essa existência, mas que nós temos que enxergar os conflitos de duas formas, né? Uma forma interna e outra forma externa. É bem simplista isso, né? A gente fala, olha, conflito tem duas fontes de existência, uma interna e outra externa. Uma pode acontecer dentro da empresa em virtude da própria hierarquia, dentro da própria organização. E a outra,
das relações que você faz do lado de fora da empresa, né? Fora do ambiente, né? Então, se a gente for olhar os dois lados, qual que é o pensamento básico do autor, né? Não, que os conflitos eles existem de duas formas, né? Duas condições, uma condição interna e uma condição externa. É simplista, mas é a visão dele, tá? É a visão dele. Já um autor nacional, que é o Chiavenato, né? Eu faço uma série de críticas quanto às obras do Chiavenato, né? Porque o Chiavenato ele escreve, ele atua em vários assuntos, né? O Chiavenato ele fala de empreendedorismo, hoje muitos autores falam desse assunto. O Chiavenato fala muito de administração, né? E o Chiavenato ele entra muito no assunto de gestão de pessoas. Nessa área ele é bom, né? Na área de gestão de pessoas talvez seja o melhor do Chiavenato, né? Onde talvez ele tenha melhores obras, né? A gente fala, pô, mas ele escreve também na área de teoria da administração, muitos autores bebem da mesma fonte, então muitos escrevem. Mas nessa área aqui, de relação de pessoas, gestão de pessoas, comportamento organizacional, é uma área mais próxima de Chiavenato. Então, o Chiavenato fala o seguinte, ó, aqui, né, existem vários tipos de conflitos, né, e que para ele, né, existem 3 níveis de gravidade num conflito. Ele conseguiu identificar que num conflito você pode ter 3 níveis de gravidade, maiores e menores. Então ele fala o seguinte, olha, um conflito pode ser manifestado, quer dizer, quando as duas partes, né, não velaram, né, a sua discordância, colocaram para fora, né, então o conflito é manifestado, as duas partes estão se expondo, estão se mostrando, estão discutindo, né? A outra parte é percebida, né? Quando a gente fala que é percebida, as duas partes percebem, quem está do lado de fora percebe também. Então, é uma outra forma de ver, né? 3 níveis de gravidade. Manifestado, porque chegou a um nível de conflito que as pessoas já se manifestaram, já colocaram o dedo em riste uma para a outra, né? Então, o conflito ele pode ser manifestado, pode ser percebido e pode ser experienciado. A gente fala o seguinte, eu podia levar esse nome para outro lado, né? Vivenciado, né? Quer dizer, experienciado é passar pela experiência, viver a experiência, né? Então, para Chiavenato, ele coloca que os conflitos, eles têm 3 níveis de que a gente fala 3 níveis de gravidade, né? Gravidade é ruim, né? Gravidade é uma coisa ruim. Então a gente diz o seguinte, olha, o conflito ele pode ser manifestado. Quer dizer, as pessoas já enxergaram que não tem concordância em algum assunto e se manifesta. Muitas vezes o cara levanta lá da área dele, vai até a área do outro lá e fala, olha, meu, você está atrapalhando o andamento do meu trabalho aqui, ó. Está segurando as coisas não estão caminhando, estão parando aí. É alguma coisa pessoal comigo? Pronto. Já é um conflito manifestado, né? Eu fui lá, levantei da minha mesa e fui lá conversar com o outro. Aí o outro vai dizer para mim, não, é que tudo que você faz vem pela metade, né? O teu trabalho é imperfeito. Pronto. Conflito manifestado. Eu entendo que o outro está criando alguma coisa que eu entendo ser pessoal, e o outro está dizendo que o meu trabalho não tem qualidade. Pronto, conflito manifestado. Nós já manifestamos o nosso interesse. Tá? É natural que aí eu vou dizer o seguinte, pô, você disse que o meu trabalho não chega completo. Olha, esse que veio para cá, onde tá errado isso aqui? Mostra para mim. Aí, naturalmente, o outro vai querer mostrar, né, onde está a imperfeição. Pode sair algo de positivo aí? Pode. Ou a gente pode ir a vias de fato, né? Ou a gente pode ir a vias de fato. Na minha vida como docente,
Eu passei por situações dessa natureza. Já entrei em confronto quando professor com coordenadores, confronto direto, né? De apontar o dedo para o coordenador e falar: olha, dentro da sala de aula quem manda sou eu. Você pode cuidar lá fora. Aqui eu não quero que você venha tirar minha autoridade. Né? A gente fala um conflito bem manifestado, né? Que foi longe, né? Teve que ter interferência na época, né? Existia uma área na faculdade chamada... Eles dividiam a faculdade por institutos. Cada instituto tinha um presidente, né? O presidente do instituto veio conversar com nós dois. E a gente não conseguia chegar no entendimento, né? Não conseguia chegar a lugar nenhum. Até que, num determinado momento, o presidente do instituto falou: os dois são adultos, maduros, e os dois são mestres. Se entendam. Até logo. Largou a gente ali conversando e foi embora. A gente acabou tendo que se entender, porque estava dentro do mesmo palco de trabalho. Então, não podia fugir daquela responsabilidade. A gente teve que se entender mesmo, né? Então, é isso, né? Nível de gravidade por Cavenato. Conflito manifestado. Conflito percebido. Muitas vezes extrapola, sai do âmbito das duas partes, envolve uma terceira, ou a necessidade da presença do mediador. Percebido, né? Foi enxergado por todo mundo. E experienciado, quer dizer, as duas partes, ou as três partes, ou muitas vezes mais partes ainda envolvidas no conflito, tá? Vivem aquela experiência do conflito. Dá para tirar coisa positiva? Possivelmente, tá? Pode sair alguém com frustração ali? Também pode sair alguém com frustração, né? Às vezes a gente fala que o calar, né, ele vai evitar uma série de acontecimentos. Porque quando você evita o confronto, a outra parte vai refletir um pouco naquilo que falou. Falou: poxa vida, eu esperava uma reação contrária e não veio, né? Quando na economia, tem um campo da economia que fala de negociação, né? Na economia nós chamamos de teoria dos jogos. A teoria dos jogos, ela foi criada desde os primórdios, né? Lá do início do século XX, né? Já se trabalhava essa questão econômica e procurava se dar para essa condição de conflito entre corporações, grandes corporações, e entre países, uma tabulação, a gente fala, né, que fosse, de certa forma, matemática, para poder reduzir situações de conflitos, né? Então, matemáticos foram os primeiros a trabalhar essa condição, né, de negociação. Olha só, matemáticos trabalhando isso. Mas matemáticos procurando tabular as possibilidades de uma negociação, né? Um dos caras que obteve muito sucesso com isso, tem até um filme, né, que mostra bem isso. O nome desse filme é Uma Mente Brilhante, né? Que conta a vida de um matemático, é um acontecimento real, que ganhou o prêmio Nobel na época dele, né? Prêmio Nobel de Economia, onde ele demonstrou a possibilidade de resultados positivos em negociações, né? Então, o filme mostra bem essa condição, né? Então, um pedaço do filme, ele mostra o seguinte, que ele era matemático, racional, ele era esquizofrênico, ele tinha um problema sério de entender que todos perseguiam ele, que ele estava envolvido num, num conflito internacional. Então ele tinha uns devaneios de loucura mesmo, né? E o trabalho dele foi, foi aceito e foi entendido e foi premiado, né? Laureado lá com o Prêmio Nobel somente na década de
70, acho que foi na década de 70, que ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia com o seu trabalho de jogos, né, onde todas as partes buscavam entendimento, né? E ele enxerga isso, na verdade, era o trabalho dele de doutorado, né? Ele estava se doutorando e havia necessidade dele apresentar um trabalho que fosse diferente, não um trabalho igual ao trabalho de todos. Então, ele estava num ambiente, num bar, né, com a sua turma ali do doutorado, né, os seus colegas do doutorado, e ele era matemático, ele não perdia tempo com se conversar muito, não. Ele queria chegar a resultado. E numa das vezes que ele estava lá nesse bar, todo mundo bebendo, o pessoal começou a mexer com ele. Falou, olha, eu duvido que você vá lá e tire aquela loira para dançar. Duvidando. E ele foi instigado, ele era matemático, ele não quis perder tempo com aquilo. Então ele foi direto, chegou na moça, foi curto e grosso. Falou, olha, não vamos perder nosso tempo, nós somos adultos, nós queremos a mesma coisa, o que a gente precisa aqui é uma troca de fluidos mesmo. Tomou um tapa na cara, na orelha e foi embora. Mas aquilo deu uma experiência para ele, ele ficou pensando, foi embora pensando. Numa outra oportunidade, na mesma condição, ele estava no mesmo lugar e os colegas instigaram ele. Falaram, olha, duvido que você vá lá e tire a loira para dançar. Aí ele olhou, tinha uma loira, tinha uma morena e tinha uma outra morena que não era tão bonita. Aí ele começou a olhar e fazer as tabulações dele. Aí ele falou, olha, se todos nós saímos daqui para tirar a loira para dançar, ela vai ficar numa situação muito confortável, porque todos querem dançar com ela. É capaz dela negar. Se todos nós, ao invés de buscar a loira para dançar, nós buscarmos as outras para dançar, todos nós vamos dançar. Porque no momento em que ninguém escolheu a loira, ela vai estar disponível. E quando alguém escolher, ela dança também. Então o filme mostra isso, né? Então, ele quando fala de jogos e as negociações internacionais ou corporativas são jogos, né? Consegue se encontrar o melhor resultado quando você consegue tabular isso, né? Talvez não dê resposta a conflitos, mas você consegue tabular e encontrar sempre um resultado que seja conveniente, né? Não dá para a gente se estender muito nesse assunto, porque tem N situações que a gente podia relatar. Mas, ainda assim, né, é uma boa forma de você trabalhar essa questão da negociação, tá? Sempre a possibilidade de tirar algo positivo da negociação, né? Esse filme, o ator é o Russell Crowe, aquele mesmo ator que fez o Gladiador. Eu acho que esse filme tem até de graça no YouTube. Se você for lá, você consegue baixar esse filme e assistir ele inteiro, tá? Mas não a parte romanceada, entenda lá a parte da negociação, né? Ele ganha o prêmio Nobel porque muitos anos depois, ele chegou a ser internado pelo problema que ele tinha de esquizofrenia, mas muito tempo depois, ele recebe o prêmio Nobel porque o trabalho dele foi reconhecido. Existe a possibilidade de se obter melhores resultados em negociações internacionais, quando você consegue tabular que há possibilidade de resultados negativos. Se a gente olhar hoje o palco internacional, né, a gente vê dois grandes brigando por um mercado, os americanos e os chineses. Vou esquecer um pouquinho a pandemia nesse momento aqui. Os americanos querendo, na figura do presidente americano, né, o Trump, resguardar os interesses americanos. Do outro lado, a China querendo resguardar os seus interesses comerciais. E nenhum nem outro cede, né?
Então, quem está ganhando, né? A gente fala que o ganho em uma negociação é chamado de playoff. Eu consigo o melhor playoff. Em alguma situação, mesmo recuando numa negociação, eu consigo tirar algo que seja talvez mais vantajoso para mim naquele momento. Depois a gente retoma a negociação e eu posso aumentar meu ganho, melhora meu playoff, né? Então, no campo internacional, a gente enxerga hoje esses dois players internacional negociando uma melhor condição, para um lado e para o outro. Aí vem agressões, uma série de coisas, mas é bem assim, eu faço uma agressão esperando uma manifestação tua. E aí, eu cedo um pouco. E você já entra na negociação cedendo também. E a gente consegue chegar no consenso. Tá bom? Pessoal, o que eu tinha para trabalhar hoje com vocês era isso. Era resgatar um pouquinho de liderança, um pouquinho de motivação e um pouco do conteúdo que nós vamos ter na prova, né? A nossa prova acontece na semana que vem. Eu vou postar essa prova aí na véspera, né? O link para vocês entrarem. Vocês vão ter aí, essa prova vai ser aberta às 8 horas da manhã da quarta-feira que vem. Ela ficará aberta até às 7h59 do dia seguinte, quer dizer, tem 24 horas para fazer, 10 questões objetivas, exatamente em cima de tudo isso que a gente vem tratando até agora. Não tem nenhuma novidade aí. Tá bom? Então, é a B2, né? Para aqueles que não fizeram a B1, vão ter a oportunidade de fazer uma substitutiva no dia 25. Aí todo mundo faz no mesmo dia, né? É outra prova que a gente vai postar também na véspera. E é uma prova que vai levar, talvez na íntegra, a primeira prova que nós fizemos, né, na B1. E depois o exame, né, onde a gente coloca um pouco de cada assunto. Primeiro bimestre, segundo bimestre, que é lá no dia 30. Tá bom? Quem ainda não acessou o AVA, acesse o AVA. Coloque lá né, a Sara falou o seguinte, olha, tem que entrar, acessar e até deixar azulzinho ali o, 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 o trabalho que você fez, né, para alcançar a pontuação máxima. Então ainda há tempo disso. Eu ainda tenho algum tempo de receber algum trabalho de alguém que não fez para a gente melhorar a pontuação, né? Quando eu falo do AVA, né, no caso de vocês, a disciplina de vocês é do professor AMP, que é a minha parte. Bom, vocês têm alguns cursos lá no AVA que vocês podem fazer para pontuar também. Não sei se vocês têm desafio nota máxima, se tiverem, façam, né? Então, tudo que for possível pontuar é importante, tá bom? Então, está em aberto. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, é a última chance, né? Porque na semana que vem, no dia da prova, no horário da prova, eu fico online, mas no horário da prova, né? Não vou tirar dúvida de conteúdo, né? Não vou tirar dúvida de conteúdo, não. Só se alguém entrar no, no Teams aqui e falar para mim, professor, não está aparecendo para mim a questão tal. Aí eu vou olhar direitinho e vejo se está errado. Mas a gente vai fazer com o tempo e tudo direitinho para que nada ocorra de errado, tá bom? Então fiquem à vontade. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, estamos abertos para perguntas. Fiquem à vontade. Ninguém quer perguntar nada? Vamos lá, gente. Estamos aqui para isso. Aberto a perguntas. Hoje vocês entraram muito tarde. Eu comecei a aula sem ninguém, né, e adiantei bem ela sem ninguém. Por quê? Havia a necessidade da gente gravar a aula. Então, eu esperei até umas 8h10, não entrou ninguém, eu comecei a gravar. E a gente está gravando a aula até agora. Vai completar 1h30 de gravação, tá? Então, se alguém quiser fazer pergunta, é com oportunidade, porque daí para diante
É a prova só. Tá bom? Está na sala a Ana, o Luan e a Marlene. Se alguém quiser perguntar, pode perguntar. Se estiver satisfeito, quiser deixar a sala, à vontade também, gente. Pode ficar à vontade. Pode dar bom dia e ir embora. Ou perguntar. Estou aqui para isso. Acho que foi bem esclarecedor, professora. Tá bom, obrigado.